Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos conversar um pouquinho então sobre o Kindle, esse e-reader aqui da Amazon. Basicamente, há mais ou menos um ano, pouco mais de um ano, eu troquei o meu Kindle de 2017, esse daqui, pelo Paperwhite de 2024, que é esse daqui. Eu fiz um vídeo na época e fiz um comparativo mais ou menos das diferenças principais entre eles, e algumas pessoas nos comentários e em mensagens também me pediram para trazer o meu review aí de um ano de uso, mais de um ano de uso nesse caso, né? E eu queria aproveitar porque essa semana tá tendo a Kindle Week lá na Amazon, então vários e-books estão na promoção e os dispositivos também estão na promoção. Tanto o meu, que é o modelo Paperwhite, como também outros modelos, né? E inclusive o mais novo lançamento da Amazon, que é o Colorsoft, um Kindle colorido, que tá sendo aí o principal objeto de desejo de muitos de nós leitores. Então eu quero trazer para vocês um pouco da minha relação com o Kindle e falar como que foi, então, essa minha experiência de uso de pouco mais de um ano aí. Queria começar falando um pouquinho sobre a minha relação mesmo com o Kindle, né? O meu primeiro modelo foi esse daqui de 2017, como eu falei para vocês no início, e eu comprei no contexto da faculdade ali, né? Eu tava ainda na faculdade e eu queria retomar o hábito de leitura, não tinha muito dinheiro para comprar livros, né? Como boa estagiária que era, e comprei aqui este modelo e li vários livros por meio dele, não tanto quanto eu gostaria na época da faculdade, mas eu tenho, assim, total ciência que o Kindle foi um dispositivo que me ajudou a entrar no mundo dos clássicos, porque eu pegava muito livro no Kindle Unlimited, né, que é esse catálogo aí, esse Netflix dos livros que a Amazon disponibiliza, e eu li muito e-book por aqui, fiz muitas leituras incríveis por este Kindle. Depois eu comecei a criar conteúdo sobre livros, parcerias com editoras, felizmente, muitos presentes que eu recebo também, e hoje eu tenho uma biblioteca física considerável e que para mim é muito importante. Para mim é algo já intrínseco na minha vida, o fato de ter uma biblioteca, de ler livros físicos, né? Mas isso não quer dizer que eu abandonei o Kindle. Então hoje, o principal uso, assim, que eu dou ao meu Kindle é o seguinte: leituras antes de dormir, especialmente, né? E para viagens também, porque eu moro em Florianópolis, a minha família é de Criciúma, então eu acabo fazendo esse percurso de ônibus muitas vezes. E acaba que isso facilita muito a minha vida, assim, o fato de poder ler no Kindle. Esse final de semana, por exemplo, a gente viajou para Curitiba, também de ônibus, foram 5 horas aí de ida e 5 horas de volta, e nessas 10 horas aí eu li a meta semanal de 2 livros que eu estou fazendo leitura aqui na minha área de membros. Então foi a biografia de Leonardo da Vinci na volta e Grande Sertão Veredas, que tá aqui na capa, na ida. Então eu consegui ler aí umas 60 a 70 páginas de cada livro nesse período, graças ao Kindle. Então não faria sentido eu levar 2 livros que ocupam bastante espaço, né, livros físicos e caderno e caneta, marca-texto, enfim, e ocupar muito espaço, enquanto que aqui eu tenho um Kindle que é fininho, leve e que eu levo dentro da minha bolsa, literalmente. Além desses momentos, eu leio também quando, por exemplo, eu tô muito cansada, então eu tenho uma jornada de trabalho normal, né? Muita gente me pergunta se eu trabalho só com o YouTube, só com o Instagram, e isso não é uma realidade, na verdade. A maior parte do meu tempo eu passo trabalhando, sou advogada. Então, quando eu chego à noite, eu tô cansada, com a mente muito cansada, especialmente, às vezes eu leio pelo Kindle, como foi o caso de ontem, que eu li Grande Sertão aqui pelo Kindle, porque acaba sendo mais confortável, especialmente para a visão. Eu sou uma pessoa que tem miopia e à noite, né, acender luz e pegar o livro físico, pegar papel para escrever. Então acaba que o Kindle é uma ferramenta que facilita muito nesses momentos. Para mim é muito agradável ler no Kindle, até por essa minha falta de visão, né? Porque aqui você aciona uma luz baixinha, uma luz mais amarelada, e aí fica super confortável para ler à noite, para ler na cama, para ler no escuro. Então isso facilita muito e eu acho que é uma mão na roda. Para falar um pouquinho brevemente sobre o que mudou de um Kindle para o outro, né, esse aqui de 2017 e esse aqui de 2024, eu já falei isso no último vídeo que eu fiz sobre o assunto, mas, né, vocês conseguem ver visualmente já que tem uma borda aqui que não existe mais no novo Kindle, e eu gosto muito disso porque, de fato, lembra um papel, né? A tela também é consideravelmente maior, eu gostei muito do tamanho dessa nova tela aqui do meu Paperwhite, tem um tamanho bem bacana. Tem também a questão da luz, né, porque aqui eu posso ajustar a luz para quente ou fria. Vou mostrar a diferença aqui para vocês. Ó, aqui no Paperwhite eu tenho a opção de luz quente e luz fria, conforme você ajusta aqui embaixo, ó.
Então aqui ela fica totalmente fria e aqui ela fica quente. Enquanto que no meu Kindle aqui de 2017 só tinha essa opção de brilho mesmo. Então ela só fica mais escura ou mais clara, e já dá pra ver também a diferença da própria potência da luz, né, que aqui no caso do Paperwhite é bem maior, considerando, né, o upgrade aqui do dispositivo. Agora, em relação a esse modelo de 2024 especificamente, o que tem me surpreendido mais é que ele tem ficado muito mais rápido. Foi justamente por isso que eu fiz o upgrade, na verdade, porque o meu Kindle de 2017 segue funcionando, inclusive, só que ele tá bem lento. Enquanto que aqui, nesse novo Kindle, eu vejo uma rapidez muito grande até na hora de desbloquear a tela, assim. É uma coisa que tem me ajudado e eu acho que faz diferença, ó, a rapidez aqui, a fluidez. Deixa eu pegar um livro que eu não estou lendo para que eu possa mexer aqui com mais tranquilidade. Eu acho que ele tá bem fluido para passar as páginas. Esse aqui é um livro que tem ilustrações, né? Então acaba perdendo um pouquinho nesse contexto. Mas ele tá muito fluido, assim, na minha opinião, na hora de passar. E ele tá com um novo layout também, que dá para você ver as páginas aqui com mais facilidade, né, por meio desse layout. Outra diferença desse aqui pro meu antigo é que esse aqui é a prova d'água, né? Eu não tenho muito costume de ir em praia com Kindle, em piscina, então quem tem, né, quem tem esse costume vai utilizar com mais frequência, mas eu acho que acaba sendo ali uma proteção maior também, né, para o dispositivo. Algo que eu já fazia com o meu Kindle antigo e eu sigo fazendo aqui é utilizando marcações e utilizando também a exportação. Então você pode fazer aqui uma marcação e depois você compartilha essas marcações para o seu e-mail. Aqui, ó, tem um botãozinho que você vai compartilhar para o seu e-mail as suas anotações. E eu acho isso uma mão na roda, especialmente para... Aqui tá desligada a minha internet, né? Mas enfim, vocês entenderam. Eu já mostrei até no último vídeo, mas eu gosto disso especialmente por conta da criação de conteúdo, né? Isso me ajuda. E também, aqui vocês viram que eu estava lendo um livro em inglês, o fato de ter dicionário e ter a tradução direto, que você clica na palavra e já aparece. Aqui, inclusive, tem uma nova funcionalidade que pelo menos não tinha visto antes, que é o X-Ray, que aí aparece um resuminho. Por exemplo, eu cliquei aqui na Hermione e apareceu um resuminho sobre a personagem aqui no próprio e-book. Então, tudo isso deixa a leitura mais rápida até, né? Você consegue aí ter uma leitura mais completa de uma forma bem tranquila, de uma forma bem rápida. Bom, essas são as funções, né, que em geral me ajudam aqui no meu Kindle e que eu utilizo, e agora para chegar a uma conclusão, né, de será que vale a pena ter um Kindle, será que vale a pena comprar um Kindle? E a minha opinião é, se você gosta de ler, ou se você quer aumentar, né, o seu hábito de leitura, quer aprimorar o seu hábito de leitura, eu considero sim que vale muito a pena ter um Kindle. Porque como eu expliquei, né, lá no início, o fato de eu ter comprado um Kindle em 2017 me abriu portas para outras leituras, me fez ler muito mais. Então, eu acho que o fato de ele ser tão prático e ele te ajudar a ler antes de dormir, ler no ônibus, ler no carro, enfim, tudo isso acaba te incentivando também, né? Porque você perde aquela desculpa de, eu vou levar um livro para todo lado, ou vai ser complicado ter um livro muito grande, não calhamaço, como é que eu vou ler Os Miseráveis da vida, levando um livro de 1.500 páginas de um lado para o outro? Então isso, na minha opinião, facilita muito a vida e acaba te incentivando também a ler. Aí, sobre os modelos especificamente, né, esse aqui que eu mostrei pra vocês, o meu atual, é o Paperwhite. Então, ele é de 2024, mas tem modelo também saindo esse ano. E a diferença dele para o modelo mais basicão, né, é essa questão de quente e frio e também ser um pouquinho maior do que o tamanho do basicão. Mas aí na Amazon tem uma tabela que tem todas as diferenças, até tô com ela aberta aqui, e o Paperwhite, então ele é a prova d'água, tem esse ajuste de temperatura e tem um pouquinho mais de bateria. Inclusive isso foi uma coisa que no meu novo Kindle eu percebi a diferença de durar mais, era uma coisa que já estava me incomodando no outro. Mas também tem o ponto da capinha. Como vocês puderam ver, eu tô sem capinha aqui no meu, inclusive por isso ele já tem alguns arranhões aqui na parte de baixo, porque eu jogo ele na bolsa mesmo e é pra isso que ele serve. Mas o fato de não usar capinha, eu acredito que tenha melhorado isso, porque antes eu tinha aquela capinha que fecha, né, que é magnética, e eu vi muita gente comentando que esse tipo de capinha tem reduzido a capacidade de bateria do Kindle. Então, pra mim agora, nossa, dura semanas e semanas, assim, facilmente. O armazenamento é o mesmo, só vai aumentar no Paperwhite Signature, que aí tem o sensor de luz adaptável, carregamento sem fio,
e essa basicamente é a diferença dele pro Paperwhite comum. Mas assim, questão de tamanho, tanto o mais basicão como o Paperwhite tem 16 GB de armazenamento, isso é coisa pra caramba, porque e-book é super levinho, então isso não é uma preocupação que você precisa ter, a não ser que use para PDFs muito grandes, pesados e tal. Eu acho realmente que a principal diferença é que tem 1 polegada a mais, e eu vejo que esse tamanho lembra muito o tamanho de uma página confortável de ler mesmo, eu gosto bastante disso, e a questão do quente e frio, né? Aí depois tem o Color Soft e o Color Soft Signature Edition, que também é de 16 para 32 GB de diferença, sensor de luz adaptável, carregamento sem fio. São, assim, detalhes que, na minha opinião, se você tem dinheiro sobrando para gastar com o dispositivo, beleza, vai à vontade, né, e pega o melhor que tiver. Mas nós, leitores mais pobres, seremos muito bem recompensados aí com o Kindle mais comum, seja a versão mais comum mesmo, que é a versão mais baratinha, ou Paperwhite, que aí já é um pequeno upgrade, né, que eu tenho aqui, e eu acho que, pra mim, supre super bem, e eu tenho um uso muito bom, e um uso que, pra mim, funciona bem, assim, com o Paperwhite. Claro que, né, um dia teremos aí o Color Soft, e o Color Soft veio pro Brasil caro, porque é a conversão da moeda, nossa moeda não vale nada, essa é a verdade, e ainda tem impostos, né, que a Amazon não aplica impostos e nem lucro nos Kindles no Brasil, porque a ideia é que eles vendam o produto e a gente compre os e-books deles, né, então tem esse contexto aí de mercado mesmo, e pelas análises que eu vi, né, sobre o Color Soft e tal, se você lê bastante mangá, vai ser bem útil, se você usa muito código de cores também, né, faz diferença nesse aspecto. Mas enquanto, assim, leitura que quebra galho, leitura que ajuda no dia a dia, eu entendo que o Kindle supre super bem e eu recomendo bastante, caso você seja um leitor assíduo já ou queira de fato se tornar um leitor, já gosta de ler e quer aprimorar a sua leitura, porque eu realmente acho que vai te ajudar nesse aspecto e vai te incentivar a ler cada vez mais. Eu vou deixar aqui no box de descrições todos os links para os Kindles, tem um cupom aí funcionando também, vou deixar para vocês. Então, se quiserem adquirir e adquirirem pelo meu link, eu vou agradecer muito, porque eu recebo uma pequena comissão e vocês não gastam mais nada por isso. Lembrando, então, né, que essa semana aí tá na Kindle Week, tem promoções de e-books também, já vale a pena dar uma olhada, porque a questão do preço do e-book é algo que faz diferença também, porque tem muito e-book no mesmo preço do físico, eu acho isso um absurdo, mas se você acompanha promoções, você pega aí e-books de grandes calhamaços por 10 até 15 reais, e aí eu acho que realmente vale a pena, mas fica aí a dica para vocês ficarem de olho. É isso, espero que tenham gostado aí do meu review barra experiência de leituras e experiência aí com os meus Kindles, e de fato eu acho que vale a pena, então eu espero que tenha ajudado vocês também. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aí a sua curtida, lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante, e até o próximo vídeo.